Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios sobre associação de capacitores. Vocês vão encontrar esses exercícios no livro de atividades 10, nas páginas 26 a 28. É uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, iniciando lá no exercício 20, a gente tem a seguinte situação. Associam-se os capacitores de 20 milifarads e de 30 milifarads em série e aplique-se uma tensão de 10 volts nos terminais da associação. Pode-se afirmar que, bom, nós temos então uma pilha ou bateria de 10 volts ligada a um fio e nesse fio dois capacitores, cada um com uma capacitância diferente, como mostrado ali. E aí ele vai afirmar algumas coisas em relação à capacitância equivalente da associação, carga armazenada em um dos capacitores, diferença de potencial no outro. Para a gente poder verificar tudo isso, a gente vai revisar rapidamente como que a gente calcula essas coisas para uma associação de capacitores em série. Então, nós temos aqui um exemplo de 3 capacitores colocados em um mesmo fio, esse fio conectado aos polos de uma pilha. E quando isso acontece, a diferença de potencial fornecida pela pilha acaba sendo subdividida entre os capacitores que estão ali em série. Então, cada capacitor vai ficar com um pouquinho dessa diferença de potencial. A soma das diferenças de potenciais de cada um vai dar o total fornecido pela bateria. Quando a gente faz a associação dessa maneira, a carga que é armazenada no primeiro capacitor vai sendo induzida para os demais, de forma que todos vão armazenando aquela mesma quantidade de carga, e é essa quantidade de carga que é a quantidade armazenada nessa nossa associação. E a gente vai lembrar também que capacitância é definida como sendo a quantidade de carga dividida pela diferença de potencial. Então, quantos coulombs são armazenados por cada volt de diferença de potencial ali do nosso sistema. Então, escrevendo a nossa voltagem, a voltagem de cada capacitor, como sendo a quantidade de carga que ele armazena, dividida pela capacitância dele, nós vamos poder reescrever aquela soma de DDPs da seguinte forma. Quantidade total de carga armazenada, dividida pela capacitância total da associação, também chamada de capacitância equivalente. Essa quantidade de carga por capacitância, que nada mais é que a nossa DDP total, ela é igual à soma das DDPs. Então, cada DDP eu vou escrever como sendo a carga dividida pela capacitância do capacitor correspondente. Como a quantidade de carga armazenada no nosso sistema é a mesma de todos os capacitores, a gente vai poder cancelar esse Qzão, e o que vai sobrar da nossa soma é essa soma invertida, 1 sobre a capacitância total ou equivalente é igual a 1 sobre o C1, mais 1 sobre o C2, mais 1 sobre o C3, e quantos capacitores estiverem ali em série. Então, a gente vai poder utilizar esse cálculo para um número qualquer de capacitores que a gente associe dessa maneira. No caso aqui do exercício, eram 2 capacitores apenas, e aí a gente vai então verificar qual é a capacitância equivalente desse sistema. Então, vamos dizer que 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2. Fazendo ali a substituição dos valores de capacitâncias, a gente vai ter 1 sobre 20 mais 1 sobre 30, tirando o mínimo ali vai dar 60, e fazendo então o restante do cálculo, a gente vai chegar ali num valor que vai ser de 5 sobre 60. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 5 sobre 60. Desinvertendo tudo para chegar ali no valor do C equivalente, a gente vai então dividir 60 por 5, o que vai resultar numa capacitância de 12 milifarads. Então, é esse o valor da capacitância desse nosso sistema. Observem que é menor que o valor das capacitâncias originais de cada capacitor ali.
porque ele armazena menos carga e acaba que então vai ficar com uma capacitância menor quando ele é associado dessa maneira. Então, esse tipo de associação serve para quando a gente não tem capacitores pequenos e precisa de ter um capacitor que forneça ali uma energia pequena, a gente pode associar capacitores maiores em série e o resultado ali da capacitância vai ser um valor menor, equivalente ao que seria um capacitor menorzinho. Então, nesse caso aí, chegamos, né, nesse valor de capacitância equivalente, que não é o que ele está dizendo. O que ele está dizendo na primeira afirmação seria uma soma simples, né? Se a gente simplesmente somasse o 20 com o 30, ia chegar lá nos 50 milifarads, mas nós vimos que para os capacitores em série, essa soma é invertida, o que vai resultar então num valor de 12 milifarads. A segunda afirmação com relação à carga armazenada no capacitor de 30 milifarads. Ele diz que é 300 coulombs e a gente vai ter que fazer o cálculo para descobrir se é verdade. A gente viu que todas as cargas armazenadas são as mesmas, né? A quantidade de carga que o primeiro capacitor armazenou é essa que vai ser a carga armazenada na nossa associação, porque essa carga vai sendo apenas induzida para os outros depois. Então, se a gente quer saber a quantidade de carga de um deles, basta calcular a quantidade armazenada total, que é a mesma. Como nós já sabemos a capacitância total, ou equivalente, né, que nós calculamos no item 1, e também já sabemos a voltagem total, é simples então de calcular essa quantidade de carga. Basta multiplicar a capacitância pela DDP e a gente chega no valor de 120 microcoulombs. Lembrando então que 12 microfaraday é a mesma coisa que 12 vezes 10 a menos 6, e a voltagem ali já era de 10 volts, portanto, 120 vezes 10 a menos 6 vai ser 120 microcoulombs, que não é o que ele disse que era ali na segunda afirmação. Agora vamos para a terceira. Na terceira, ele diz que a diferença de potencial no capacitor de 20 microfarads é de 6 volts. Então vamos ver aqui. A gente sabe que para calcular a diferença de potencial, a partir da definição de capacitância, a gente pode dividir a quantidade de carga pela capacitância de cada um. A quantidade de carga a gente já descobriu que é 120 microcoulombs. Então, essa é a quantidade de carga que todos vão armazenar. E a capacitância, no caso desse que ele está se referindo, é 20 microfarads. Então, dividindo a quantidade de carga pela capacitância desse capacitor aí, a gente chega num valor de voltagem de 6 volts. Então, a diferença de potencial que vai haver ali nesse capacitor de 20 microfarads é de 6 volts. E aí está correto. Então, a terceira afirmação está correta. E a quarta, que diz que a carga total da associação é de 120 microcoulombs, também está correta, a gente já calculou no item 2. Então, portanto, apenas as afirmações 3 e 4 são verdadeiras, que é a letra E. Agora, esse próximo exercício, que é o 21, apresenta para a gente uma figura em que nós temos alguns capacitores em paralelo e alguns em série, né? Às vezes um trecho em paralelo, em série com o outro. Então, a gente vai precisar, nesse exercício, descobrir a capacidade equivalente, né? Que é o que ele quer. E ele fala para a gente que cada um desses capacitores tem um valor de capacitância C. Então, todos são iguais, mas eles foram organizados aí dessa maneira que está mostrada no desenho. Para que a gente descubra o total de capacitância dessa associação, a gente vai precisar aí do valor do arranjo mais interno para o mais externo. Antes da gente começar, vamos só lembrar que quando a gente tem um capacitor colocado em paralelo com o outro, a quantidade de carga que cada um vai armazenar
vai ser de acordo com a sua capacitância, porque todos eles estão ligados diretamente nos polos da pilha. Então, cada um vai armazenar a sua carga mesmo. E aí, a quantidade de carga armazenada total vai ser a soma do que cada um armazenou. Então, nessa maneira de organizar os capacitores, a gente vai conseguir armazenar mais carga e vai também ter uma capacitância resultante, né, equivalente, maior. Então, para quando a gente tem capacitores e quer aumentar a capacitância da nossa associação, a gente associa em paralelo. E quando a gente quer diminuir a capacitância da associação, a gente associa em série. No caso aqui, então, né, que era essa que a gente está observando na imagem, né, os três capacitores em paralelo, a gente, para descobrir a capacitância total, basta somar todas elas. Então, agora, nesse nosso esquema, todos os capacitores que estiverem organizados em paralelo, e a gente quiser saber a capacitância total, a gente vai fazer uma soma simples. E aqueles que estiverem organizados em série, a gente tem que fazer aquela soma invertida para descobrir o valor da capacitância total. Então, a gente vai iniciar pelo cálculo, como eu disse, do arranjo mais interno, que seriam aqueles dois capacitores que estão em paralelo ali no início, que eu circulei de vermelho. Como cada um deles tem um valor C de capacitância, e a gente, quando tem organizados eles em paralelo, a gente basta somar, então a gente vai dizer que aquele trecho ali equivale a uma capacitância de 2C. Então, naquele lugar ali, a gente pode substituir por um único valor de 2C. Esse, então, que seria o equivalente àqueles dois, está em série com um outro capacitor de capacitância C, que eu circulei ali de amarelo. Então, uma vez que a gente já calculou aquele primeiro, a gente vai agora fazer a capacitância equivalente desse trecho que está de amarelo. Esse trecho está em série, né? O que seria o equivalente lá de 2C está em série com o capacitor que tem capacitância C. Portanto, para descobrir o equivalente desse pedacinho, a gente vai fazer a soma invertida. Então, vai ser 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre 2C mais 1 sobre C. Tirando o mínimo é 2C. Aí a gente vai fazer ali, né, 2C dividido por 2C dá 1, e 2C dividido por C é 2. Então, a gente vai ficar no nosso denominador 2C e no nosso numerador 3. Aí a gente vai ter então que 1 sobre C2 é igual a 3 dividido por 2C. Desinvertendo tudo, a gente chega que o C2 é igual a 2C dividido por 3. Então, isso é o equivalente do pedaço amarelo. Esse pedaço amarelo está em paralelo com o pedaço de baixo, que é um capacitor sozinho de capacidade C. Bom, se nós temos eles organizados em paralelo, né, como eu circulei aí de verde claro, a gente precisa apenas somar os valores das capacitâncias para descobrir o equivalente desse pedaço. Fazendo essa soma, a gente vai fazer então 2C sobre 3 mais C. Isso aí resulta em 5C sobre 3. Então, agora nós temos esse pedaço verde, que é de 5C sobre 3, em série com o último capacitor ali de capacidade C. Então, vamos novamente fazer a soma invertida desses dois para chegar no valor final, que seria a capacitância equivalente de toda essa associação que foi mostrada ali. Então, fazendo então a soma invertida do 5C sobre 3 com o C, a gente acaba chegando numa capacitância equivalente, essa que eu circulei de verde escuro, igual a 5C sobre 8. Agora, continuando, a gente vai para o exercício 23. O exercício 22 a gente já tinha feito. Então, o 23 diz o seguinte: a fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de circulação sanguínea do corpo, chamada parada cardiorrespiratória.
O desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. Então ele dá um pequeno choque, né? Faz um pequeno choque e aí faz com que o coração volte ao ritmo correto. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor ou banco de capacitores. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostra a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4 kV. Qual o nível de energia acumulada no capacitor que o médico ajustou? Bom, então nós temos ali no gráfico, indicando para a gente diversos valores de carga armazenada em coulombs para diferentes valores de diferença de potencial, que está dada em kilovolts ali no eixo das ordenadas, né? Não, na verdade no eixo das abscissas. Então no eixo X ali nós temos os kilovolts e para cada valor de kilovolt nós temos uma certa quantidade de carga armazenada em coulombs. E esse capacitor, foi dito aqui que ele pode fazer um armazenamento de energia que varia de 5 a 360 joules. E esse armazenamento vai depender do ajuste que é feito ali. Então, no caso do que ele propõe, o aparelho então foi ajustado para carregar o capacitor com uma diferença de potencial de 4 kV, ou seja, 4.000 volts. E esse valor de 4.000 volts está relacionado com uma carga armazenada de 0,10 coulombs. Então é essa situação que ele quer que a gente descubra qual é a energia que é acumulada, né, quando ele faz esse ajuste. Toda vez que nós formos calcular a energia armazenada, no caso aqui da força elétrica, que é conservativa, e no caso também aqui dos capacitores, né, a gente vai poder lembrar que essa energia armazenada é totalmente descarregada, né, e transformada em outro tipo de energia. Então isso aí significa o trabalho, né, essa transformação de energia chamada de trabalho. E toda vez que a gente vai calcular trabalho, a gente pode calcular essa área sob a curva. Então, ela corresponde ao trabalho, essa quantidade de energia transformada aí, nesse nosso caso aqui do capacitor. E aí, para a gente fazer o cálculo, a gente vai ter que utilizar a parte do gráfico que vai do 0 até o 4, né? 4 kV, que foi o valor que ele foi ajustado. Então, a gente vai observar ali que a gente tem um triângulo sob a curva, e para calcular a área do triângulo, a gente vai multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Isso corresponde, então, a multiplicar a DDP pela carga acumulada e dividir por 2, que é como essa expressão que eu coloquei aqui à esquerda. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter a carga acumulada de 0,1 coulombs, 4 kV é a mesma coisa que 4.000 volts, isso multiplicado dividido por 2 dá uma energia armazenada de 200 joules, né, que é a unidade do sistema internacional. Agora, nós temos ainda na página 28 o exercício 24, que também traz uma contextualização interessante e é um exercício importante da gente entender bem. Então, ele diz assim: uma tela sensível ao toque é composta por duas placas condutoras e paralelas, separadas por um dielétrico, constituindo dessa forma um capacitor. Ao ser tocado por um dedo, a carga acumulada no capacitor é modificada, alterando a sua capacitância. Então, ele está dizendo que essas telas touch, que a gente tem, né, nos nossos equipamentos de celular, por exemplo, funciona como capacitores. E aí, quando a gente pressiona a tela,
a gente modifica ali a quantidade de carga armazenada naquele capacitor. Então, essa é a informação que ele deu até agora. Em um protótipo simplificado de tela sensível ao toque, dois capacitores, inicialmente com capacitância C, estão em paralelo, submetidos à mesma voltagem V e acumulando uma carga Q em cada um deles, conforme a figura a seguir. Então, na figura, a gente observa ali dois capacitores associados em paralelo, ambos ligados aos terminais de uma bateria, que está representada ali com um tracinho pequeno e um tracinho grande. Essa representação de pilha ou bateria, nessa representação o tracinho pequeno é o negativo e o tracinho grande é o positivo, indicando ali uma diferença de potencial. Então a gente tem ali, né, o desenho representando isso e diz o seguinte: o capacitor da direita é a tela sensível ao toque. E ao ser tocado, a carga acumulada é modificada para Q sobre 2, ou seja, a carga fica metade do que era. E a voltagem é mantida. Nessas condições, a capacitância do capacitor equivalente a essa configuração passa a ser... Então, olha só, a capacitância, quando a gente tem eles organizados em paralelo, é só somar a capacitância de cada um. Então, originalmente, cada um tinha um valor C, né? Originalmente, se a gente fosse somar, a gente teria 2C de capacitância total ou equivalente. Agora que o capacitor da direita ficou com menos carga, e a capacitância é justamente a quantidade de carga dividida pela DDP, se essa quantidade de carga ficou pela metade e a DDP foi mantida, a capacitância dele caiu pela metade também. Então, agora nós temos dois capacitores em paralelo, um com valor de capacitância C e o outro com metade de C. E para descobrirmos o valor total, a gente vai fazer uma soma simples. Então, somando C com metade de C, nós vamos ter 1,5 C ou 3 meios de Q, né? A carga acumulada ali, ele pede a capacitância do capacitor equivalente. Então, a capacitância do capacitor equivalente seria 3C sobre 2. Ele colocou ali 3Q sobre 2. 3Q sobre 2 é a quantidade de carga, né, armazenada. Mas a capacitância especificamente seria 3C sobre 2, como ele mostrou aqui na resolução. Então, embora a resolução traga, né, a 3C sobre 2, nas alternativas o que tem ali é o Q. O mais correto era ser o valor da capacitância e não esse valor de Q que ele colocou ali. Porque 3Q sobre 2 é a quantidade de carga acumulada, né? O que ele pediu era a capacitância.